A gente tem que vir para o centro do nosso ser, que é aonde? Que é o centro do nosso corpo, porque aqui é que está o nosso ponto de equilíbrio. Eu falo dessa maneira mais simples, daria para falar de várias outras formas, mas vamos usar essa forma mais simples. E o que que eu vejo assim? Às vezes a gente fica achando que a gente precisa de algo extraordinário, né? E é muito interessante porque a respiração, então você respirar com consciência, sentir o quanto o ar está entrando e o quanto o ar está saindo no seu ritmo, você percebe que isso parece que te traz para o corpo, né, que te traz de volta para o corpo, né, que é o que a gente chama de centramento. E a gente eu vou entrar aí nesse lugar, né, assim, a gente é um espírito e a gente é um corpo. E a gente tem que entender, né, que a gente precisa ter essa conexão. Porque muitas vezes a gente fala: "Ah, eu tô aqui no corpo", mas observa quanto tempo você consegue estar em presença, né, todos os dias ou na sua vida. Então a gente fica muito pouco tempo em presença. Então é isso que eu falo, volta para o corpo, porque é no corpo que você consegue estabilizar a mente, então você vai conseguir aquietar a mente, tranquilizar a mente, para que ela entenda que está tudo certo, porque a mente ela pode ser altamente aprisionante, né, digamos assim, ela nos aprisiona mesmo, de uma determinada forma. E quando você está no centro do seu ser, você está no seu corpo, parece que é outra dinâmica, né. Então quando você entra no estado de presença, você tem o quê? Você tem clareza, você tem discernimento, você tem congruência, você tem coerência, né. Então eu sempre falo, quando você tem decisões importantes para tomar, respira primeiro 3 vezes, que você vê que como você entra completamente diferente para a reunião ou para a tomada de alguma decisão que você tem que ter. Eu acho que isso ajuda, de uma forma, assim, gigante, né, que eu até costumo brincar, mas isso é muita verdade, que eu falo assim: "Gente, qualquer coisa nossa pode se movimentar para o passado ou para o futuro". Então, por exemplo, eu posso estar aqui pensando numa coisa que me leva de volta para o passado, Uhum. assim como também posso estar pensando em algo que estou me projetando lá para o futuro, né. Mas e o presente? Porque se eu estou no passado e se eu estou no futuro, eu não estou no presente. A vida acontece aonde? No No presente. presente, Uhum. né. E eu brinco, eu falo que a única coisa que a gente não consegue mover para o passado ou para o futuro é o nosso corpo físico. Então fica no corpo que aí você entende o que é estar em presença, o que é estar presente, né. E a forma de respiração também é uma forma de movimento também. Sim, também é, né, porque o que que eu geralmente ensino, né. Então você puxa o ar pelo nariz, leva para a barriga, né, mantém a respiração ali e depois você respira, né, porque mesmo que você não consiga sentir, mas usa, né, aí você pode usar a cabeça junto, né, então tipo, imagina, é imaginação, daí não é a mente, é a imaginação, né, então imagina o ar entrando, vai para a barriga, segura a respiração ali e depois expira. Né, então isso te traz muito centramento. Ou tem gente que não fala que é o sopro da vida, né, então é o sopro da vida, é respiração, respiração é tudo, e a respiração ela te traz equilíbrio, ela te traz harmonia, ela te traz, centramento, ela te ajuda a sair da ansiedade, né, é tudo o que respirando. Por quê? Quando você respira, você volta para o corpo, né, e é o aqui e o agora, é no corpo. Boa. Então falamos sobre criatividades, falamos sobre, eh, concentração Frequência, coerência. e agora falamos sobre respiração. Tem mais alguma coisa e também falamos sobre pessoas terceiras, treinamento, outras pessoas, ambiente te elevando também. Tem mais coisas que elevam frequência? É, gente, eu gosto muito de falar de aterramento, né, porque o aterramento, ele também ajuda a gente a ficar no corpo. O que que é aterrar? É conexão com a terra, né, Uhum. porque o que que acontece? A gente hoje aprendeu a morar em cima, né, em prédios. Então, muitas pessoas moram em prédio, não moram em casa, e Uhum. tá tudo bem, né. Então, por exemplo, os calçados, né, então, os nossos calçados hoje, eles têm muito plástico, então a gente usa, por exemplo, muito tênis ou às vezes algum sapato que tem uma sola de borracha, e tudo isso impede o quê? O movimento da energia. Então, por isso que a gente fala assim. Porque a borracha é isolante, ela vai isolar a tua energia Exato, também. exato, Tá. né. Então ela não deixa a nossa própria energia fluir. Então o corpo, eu falo que o corpo precisa da energia da terra e o espírito precisa da energia do céu, né, da fonte. Então,
Por isso que o aterramento ele é importante. Então você, por exemplo, pisar na terra, pisar na grama, mas não adianta pisar de tênis, tem que pisar descalço, né? Uhum. Pisar, sentir a terra, sentir que o que suporta o nosso corpo é o que a gente fala que é a mãe terra, né? Então isso também restabelece muito a nossa energia e a nossa força, né? Então ajuda a gente nesse movimento, assim, carrega, recarrega, né? Não é É, porque quando eu tô, se eu tô, eu enxerguei aqui, né, pisando com o pé de borracha, a energia descendo, ela fala, opa, aqui chegou borracha, vou sair, vou procurar outro canto. ela volta, não desce. Ah, Né, entendi. porque a gente é uma passagem de energia que sobe e desce, é energia em movimento, a nossa energia não fica parada, gente, né. Uhum. Então mesmo quando a gente está deitado lá no sofá, tem uma energia dentro de nós se movimentando, nós estamos vivos, né. Então por Que isso bom. por isso que eu acho que essa conexão, né, com a terra ela é importante, igual o pessoal brinca: "Ah, vou lá abraçar uma árvore", ai, vai mesmo gente, vai mesmo Vai descalço, e vai descalço. porque funciona, né, a energia, a natureza, ela dá pra gente uma energia muito pura, né, então se conecta, né, recebe. É de graça, gente, né. É de graça, respirar também é de graça. É. Úrsula, você falou 2 coisas aqui que são muito, baratas, né, muito fáceis de fazer. E por que que as pessoas não fazem, por exemplo, a respiração e por que que isso a gente se perdeu com relação a isso? É, porque eu falo que é o mundo moderno, né, então é assim, a correria, é a agitação, né, aquela coisa que a gente fala, por que que hoje a gente se sente muito exausto, sabe, às vezes você fala assim: "Nossa, não fiz nada e tô super cansado", né. Por que que tá cansado? Né, porque na verdade você não tá se reabastecendo da energia, então você tá sendo lá, né, o bombeiro, né, você tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, então você não tá se reabastecendo. Então às vezes esse excesso, esse acúmulo de coisas, ele vai consumindo a sua energia e você nem se dá conta. Aí chega no final do dia você fala: "Nossa, nem fiz tanta coisa, mas estou exausto". Agora, gente, a mente consome muita energia. De bobeira, talvez. Muito. Às vezes a gente não pensa nada, né, assim? Fica o dia tentando achar uma solução e não pensa nada. Só pensa na dificuldade, só pensa que não conseguiu, só pensa que não deu, que tá difícil, né. Então, assim, isso não ajuda, porque isso também impacta a sua frequência. Me conta uma coisa com relação a isso, eh, isso é muito sensacional, porque muitos momentos da vida nós ficamos dentro da cabeça saindo de um labirinto que talvez nem existia, tá? Vamos Uhum. falar que existe, mas tem vários casos que nem existe. E aí gasta energia o dia inteiro dentro da mente, ela consome mais que mexer o seu dedo. Sim. E aí você chega nesse nível que é de cansaço, sendo que não aconteceu nada no mundo real, só aconteceu Uhum. dentro da sua cabeça. Tá, aí vir para respiração resolve porque já saiu, sumiu. Ajuda. Agora, em casos que você realmente tem um problema, como que é essa brincadeira corpo, problema e mente? Porque assim, né, você tem que entender como que você está olhando para esse problema, quais os padrões que estão aí impactando, né, porque eu vou te dar até um exemplo, Uhum, com relação à prosperidade e abundância. Vamos supor que você vem de um sistema, né, eh, que tem ali alguns padrões, por exemplo, que fala assim: "Ah, dinheiro é sujo", né. "Ah, dinheiro não traz felicidade", não dá em né. árvore. Né, não dá em árvore. Uhum. Então, isso também já te leva para um lugar, né, porque aí fala que é um padrão, que isso vai trabalhando muitas vezes no seu inconsciente, por exemplo, que você não se dá conta e que você não percebe que você está vibrando ali, né. Então por isso que a gente fala, o dinheiro normalmente ele vai ser resultado, porque se você tem essa crença, né, que eu acabei de falar, então isso vai impactar.